Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. E para começar, o Giro Bitcoin de hoje, dia 6 de janeiro de 2025, cada unidade do Bitcoin voltou a superar a marca dos 100 mil dólares americanos. Nesse momento, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 100.600 dólares, com uma alta de 3% nas últimas 24 horas. Alta que tem sido vista pelas principais criptomoedas do mercado. O Ether também está tendo uma alta de 1,4% nas últimas 24 horas, com cada unidade cotada nesse momento em cerca de 3.700 dólares americanos. Vale ressaltar que dentro do top 5 a gente teve uma mudança de posição. O token XRP emitido pela Ripple perdeu a terceira posição para o USDT, que é stablecoin de dólar americano emitido pela Tether. Então nesse momento o top 5 de criptomoeda está sendo Bitcoin, Ether, Tether, XRP e na quinta posição, fechando esse top 5, a Solana, que também está com uma alta de 3,6% nas últimas 24 horas, com cada unidade cotada nesse momento em aproximadamente 220 dólares. O que a gente conseguiu ver na última sexta-feira, da última sexta-feira para cá, né, ou seja, da sexta-feira e o final de semana, foi um grande inflow no mercado cripto de uma forma geral. E os ETFs de Bitcoin Spot representam isso muito bem. Na sexta-feira, dia 3 de janeiro, a gente teve uma entrada de 9.091 unidades de BTC, somando todos os ETFs. É uma quantidade muito expressiva e foi liderado principalmente pelo da Fidelity, com uma entrada de 3.640 unidades de Bitcoin. Com isso, inclusive, a Fidelity ultrapassou o ETF da Grayscale e se tornou o segundo maior ETF de Bitcoin Spot do mercado. Mudança significativa. Afinal de contas, desde o início de negociação do Grayscale, começou na primeira posição, né, do início da negociação do ETF de Bitcoin Spot. O Grayscale ele já tinha um Trust, que é um fundo não negociado em bolsa, e com o passar do tempo, devido às altas taxas de administração, eles vieram perdendo participação. E nesse momento eles foram ultrapassados pela Fidelity da segunda posição e agora são o terceiro maior. E aí agora eu acredito que vai ficar por muito tempo, porque o da ARK 21 Shares, que é o quarto maior, tem uma distância enorme de quase 150 mil bitcoins de diferença. Isso foi o ETF de Bitcoin Spot. Na última sexta-feira, só os ETFs compraram mais de 20 dias de mineração de Bitcoin. Já no caso do ETF de Ether, no caso do ETF de Ethereum Spot, a gente também teve uma entrada de 17.048 unidades de ETH, o que em dólar americano dá cerca de 59 milhões de dólares. É claro, o grande interesse dos institucionais, dos investidores no mercado tradicional por Bitcoin, por criptomoeda. Sem sombra de dúvida, a posse do Trump, nesse mês ainda, no dia 20 de janeiro, está ajudando muito nesse interesse. Sem sombra de dúvida, a eleição do Trump ali em novembro de 2024 ajudou nessa escalada, nesse início de bull run. E agora, todas as mudanças que ele está prometendo, montando um verdadeiro Dream Team para a indústria cripto ali no seu governo, está favorecendo a recuperação do preço. Pela primeira vez, nesse ano de 2025, o Bitcoin voltou a romper a marca dos 100 mil dólares, acabou de romper a marca dos 101 mil dólares enquanto a gente está gravando, e muita gente está prevendo para ainda esse ano os 150 mil dólares americanos cada unidade. Eu quero saber a sua opinião. Você acha isso possível ou não acha? Coloca aqui no comentário. Dando prosseguimento ao Giro Bitcoin de hoje, mas ainda falando sobre esse grande interesse institucional no Bitcoin, nas criptomoedas, a MicroStrategy fez de novo. A MicroStrategy, que é uma das maiores empresas detentoras de Bitcoin, anunciou a compra de mais de 1.070 unidades de BTC, realizado nos últimos 2 dias de 2024. A empresa revelou a compra no dia de hoje, 6 de janeiro, informando que gastou aproximadamente 101 milhões de dólares em dinheiro no período entre 30 e 31 de dezembro. A aquisição foi feita a um preço médio de aproximadamente 94 mil dólares por BTC, de acordo com um documento apresentado à SEC, que é a CVM americana. A MicroStrategy não realizou compras adicionais de Bitcoin desde 31 de dezembro, conforme indicado no seu arquivo atual de formulário 8K. Com isso, a MicroStrategy tem 447.470 BTC, que com a cotação atual equivale a um valor de 44,56 bilhões de dólares. A MicroStrategy, que é uma empresa de inteligência de negócios, foi, sem sombra de dúvida, uma das pioneiras até na questão de BI, de análise de dados. Aparentemente, acabou com a outra parte da empresa e agora a grande questão da MSTR, da MicroStrategy, é realmente comprar Bitcoin.
tem dado certo e a MicroStrategy tem atraído muita atenção, incluído a precificação, a cotação da ação da MicroStrategy tem crescido muito e foi uma das ações que mais cresceram ao longo do ano de 2024. E essa estratégia da MicroStrategy tem sido vista, acompanhada por outras empresas. Se a gente olhar aqui agora, existem 32 companhias públicas, companhias abertas, listadas em bolsa, que atualmente tem Bitcoin em sua tesouraria. E a 12ª colocado é uma empresa do Japão, listada na Bolsa de Tóquio, que é a Metaplanet. Nesse momento, a Metaplanet tem 1.761 BTC. Mas eles anunciaram um plano para 2025, e nesse plano para 2025 prevê a expansão dessa quantidade atual para pelo menos 10 mil bitcoins. A empresa de capital de risco sediada no Japão justamente foi uma das empresas mais notáveis a seguir o manual de investimento da MicroStrategy. O CEO da Metaplanet, o Simon Gerovich, disse em uma postagem no dia de ontem, 5 de janeiro, no antigo Twitter, que seu objetivo neste ano é aumentar suas participações para 10 mil BTC, utilizando as ferramentas de mercado de capital mais agregativas disponíveis para nós. Sem sombra de dúvida, a Metaplanet vai começar a comprar mais e mais Bitcoin, porque tem dado certo, inclusive, também para o valor da sua ação, para o valor da sua estoque. Desde que eles começaram a anunciar as compras de Bitcoin, a ação da empresa também tem visto uma valorização. Ao longo desse último ano, por exemplo, a Metaplanet teve uma valorização superior a 1.900%. Ela era uma ação que não chamava muita atenção na Bolsa de Tóquio e agora passou a chamar bastante atenção. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, agora uma análise positiva on-chain do Bitcoin. Se você não sabe o que é análise on-chain é quando a gente pega a blockchain do Bitcoin, por exemplo, que é algo público, que qualquer um consegue consultar, que é algo imutável, e busca métricas em cima dessa blockchain pública. E mais de 19 trilhões de dólares em transações liquidadas na rede do Bitcoin em 2024, reverteu o que a gente tinha visto nos últimos 2 anos anteriores, que era queda no volume de transações. Para vocês terem uma ideia, em 2023, a gente teve 8,7 trilhões de dólares liquidados na rede. Ou seja, mais do que dobrou e atingiu a marca de 19 trilhões de dólares. De acordo com dados do vice-presidente de pesquisa da Riot Platforms, o Pierre Rochard, o volume de transações de Bitcoin atingiu o pico durante o mercado de alta de 2021 em aproximadamente 47 trilhões de dólares americanos e caiu drasticamente em 2022 e 2023. A rede Bitcoin finalizou mais de 19 trilhões em transações de Bitcoin em 2024, provando decisivamente que o Bitcoin é uma reserva de valor e um meio de troca. Aqui, se a gente for ver um gráfico, em 2019 foram quase 4 trilhões de dólares, 2020 um pouco mais de 6, 2021, durante aquele último ciclo de alta que a gente teve, bateu 47 trilhões de dólares, 2022 caiu para 36, 2023 caiu para 8,7 e agora a gente reverteu essa queda de 2 anos e voltou para 19,2. Sem sombra de dúvida, isso é algo muito importante, porque simboliza que o Bitcoin voltou a ser muito utilizado. Isso significa uma maior adoção do Bitcoin. E o mais importante disso tudo é que esse não é o valor total. Por que esse não é o valor total? Isso que eu falei é uma análise da blockchain, é uma análise on-chain que leva em consideração a blockchain pública do Bitcoin. Sabe a transação que você faz utilizando o gateway de pagamento, por exemplo? Isso acaba não sendo considerado. Muitas vezes, quando você faz uma transação dentro da própria corretora, é o que a gente chama de off-chain. Isso vai fora da blockchain pública, isso vai dentro da própria corretora. Então isso também não é considerado. Todas as transações feitas lá na Lightning Network também não são considerados nessa análise on-chain, porque elas são todas envelopadas e rodam numa camada paralela do Bitcoin. Então isso simboliza, se na análise on-chain o volume de transação aumentou, é uma clara sinalização de que de fato tivemos um aumento super expressivo. E se mais do que dobrou, de 23 para 24, a gente pode até aumentar esse valor considerando esses dados off-chain, que a gente não tem como mensurar. Notícia extremamente positiva para a questão de adoção do Bitcoin. Os institucionais cada vez comprando mais, as empresas cada vez comprando mais e mais países começando a estudar Bitcoin ou para adicionar na reserva ou para minerar, e também a adoção do varejo. Notícia positiva, o que gera com que os prognósticos para esse ano de 2025 sejam os melhores possíveis. Coloca aqui embaixo nos comentários
por qualquer player que você estiver escutando, coloca aqui embaixo nos comentários qual a sua opinião sobre isso, se você está otimista ou se você não está otimista para o Bitcoin em 2025. Isso não é nenhum conselho de investimento, não é nenhum conselho financeiro, mas eu, Paulo Aragão, estou extremamente otimista com essa próxima administração Trump para as criptomoedas. Muito obrigado pela sua companhia e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!